Capítulo 3. O clamor do deserto. A voz que prepara o caminho. Na vastidão desértica da Judéia, onde o sol ardente queimava a terra e os ventos levantavam poeira, João Batista surgiu. Ele não se assemelhava aos profetas que o povo estava acostumado a ver nos templos e sinagogas. Suas vestes eram simples, feitas de pelos de camelo, e ele se alimentava do que a natureza lhe oferecia, gafanhotos e mel silvestre. Mas havia algo em João que o destacava. Sua voz. Uma voz forte e poderosa, que ecoava pelos vales como um trovão e que atraía multidões das cidades para ouvi-lo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, clamava João, com uma urgência que não podia ser ignorada. Seu olhar penetrante revelava a gravidade de suas palavras. Ele falava com a convicção de quem sabia que um novo tempo estava prestes a começar. A era de promessas estava terminando, e o cumprimento dessas promessas caminhava sobre a terra. João era o arauto do rei que viria para transformar o mundo. Multidões de pessoas carregadas com o peso do pecado e das tradições vazias saíam de suas casas, cruzando o deserto para ouvir o profeta. Homens e mulheres de todas as classes, sociais, pobres, ricos, sacerdotes e pecadores, se amontoavam à beira do rio Jordão, onde João realizava seu batismo. Suas palavras cortavam o coração como uma espada afiada, revelando a necessidade de arrependimento profundo e sincero. Vocês precisam ser lavados não apenas por fora, mas por dentro, dizia ele, enquanto mergulhava cada um nas águas do rio. A água fria do Jordão não apenas limpava seus corpos, mas simbolizava uma nova vida. Um renascimento para aqueles que verdadeiramente se arrependiam. O peso da culpa e dos erros parecia ser levado pela correnteza, e os corações que antes estavam endurecidos começavam a pulsar com uma nova esperança. Mas João não era um pregador de palavras brandas. Ele confrontava as hipocrisias dos fariseus e saduceus, que ao se aproximarem para serem batizados, eram recebidos com palavras afiadas. Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Produzam frutos que mostrem o arrependimento. Clamava ele, expondo a falsidade e o orgulho daqueles que achavam que sua linhagem ou posição os tornava justos. A mensagem de João era clara. O tempo do julgamento estava próximo, e ninguém seria poupado apenas por sua posição ou título. Somente um coração genuinamente arrependido poderia escapar da condenação. E no meio dessa proclamação, implacável, havia uma promessa de algo maior, de alguém maior. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A expectativa nascia nos corações. Quem seria esse que viria depois de João? Havia uma mistura de temor e esperança. João falava de alguém tão grandioso, tão santo, que até mesmo o humilde profeta do deserto se considerava indigno de prestar-lhe o serviço mais simples. Então, um dia especial amanheceu. Enquanto João pregava e batizava como de costume, uma figura diferente se aproximou do Jordão. Seu andar era firme, mas havia uma serenidade em seu semblante. João, ao vê-lo, sentiu seu coração estremecer. Ele sabia, sem que ninguém precisasse lhe dizer, que aquele era o Cordeiro de Deus, aquele que ele tanto anunciara. Jesus de Nazaré caminhou em direção ao rio. Ele não se destacava por suas roupas ou por sua aparência, mas havia uma luz indescritível em seus olhos, uma paz que superava qualquer entendimento. Ao chegar diante de João, Jesus olhou profundamente em seus olhos e pediu que o batizasse. Eu preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Perguntou João, surpreso e tremendo diante da santidade que estava à sua frente. Ele sabia que aquele era o Santo de Deus, e não se sentia digno nem de tocá-lo, quanto mais de batizá-lo. Mas, com uma voz suave e firme, Jesus respondeu: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça? João, em obediência, consentiu, ainda com o coração transbordando de reverência. Enquanto Jesus era submerso nas águas, um silêncio sagrado tomou conta de todos os presentes. E, ao emergir, algo extraordinário aconteceu.
os céus se abriram. Uma luz gloriosa desceu sobre ele, e como uma pomba suave, o Espírito Santo pousou sobre Jesus. O próprio céu declarou a identidade de Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. As palavras do Pai Celestial ecoaram pelo céu, revelando ao mundo o início de uma nova era. Ali, no silêncio daquele deserto entre as águas do Jordão, a Trindade se manifestou. O Filho, o Pai e o Espírito Santo, juntos, anunciando a chegada da salvação. A luz que se manifesta no silêncio. O batismo de Jesus não foi apenas um momento de consagração pessoal, mas um marco na história dos humanos. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, escolheu se identificar com os pecadores, submetendo-se ao batismo como um símbolo de seu compromisso com a redenção. A água que o cobriu simbolizava a sujeira de nossos pecados, que ele carregaria até a cruz. Mas, ao emergir, ele trouxe a promessa de vida nova, de uma esperança que venceria o pecado e a morte.